aí a todos um bom encontro. Milton, fique à vontade, seja bem-vindo com os nossos parceiros e amigos aí nesse bate-papo. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos que estão conosco em mais um encontro técnico virtual do Axis e com as entidades e organizações parceiras e que têm sido aí ao longo desses 20 anos caminhado com o Axis e o Axis também com elas. Já indo direto aqui para a nossa apresentação, vem a fala do nosso Papa Francisco, que feita no dia 11 passado, que foi o sábado de Aleluia, e onde ele... Compartilha a tela para a gente, por favor. Tá, peraí. Então, essa tela inicial, sempre nos nossos encontros, a gente remete a uma fala de esperança e voltado principalmente do nosso Papa, e esse aí faz parte da homilia que ele fez no sábado de Aleluia, e no dia 11 agora. E ele comenta numa parte que voltar à Galileia é lembrar-se de ter sido amado e chamado por Deus. Precisamos retomar o caminho, lembrando-nos de que nascemos e renascemos a partir de uma chamada gratuita de amor. Esse é o ponto de onde recomeçar sempre, sobretudo nas crises, nos tempos de provação. E esse momento nosso, principalmente quando se fala aí do Sábado Santo, foi um momento após uma sexta-feira em que ocorreu um evento inesperado, que é a crucificação de Cristo do ponto de vista do caminhar, né? E muitos que seguiam a Cristo naquele sábado poderiam se sentir ou se sentiram de alguma maneira perdidos, sem uma luz, porque se o mestre foi embora, né, como que ficariam? Será que o fim deles também seria daquele jeito? Ou seja, então o sábado foi um momento e é um momento de reflexão para viver essa passagem, essa travessia que é entre a morte, o sábado de reflexão e o domingo de ressurreição. Então, para as entidades religiosas, e elas foram criadas sempre para atender a um carisma, e necessariamente eles em crise, uma atuação em crise. Então, a gente acredita que melhor, às vezes, do que as organizações para entender crise, são as entidades religiosas que, ao longo do tempo, foram criados diversos institutos e também parte de várias partes do mundo para enfrentar essas crises. Então, essa mensagem inicial do Papa nos orientando e não deixarmos perder a esperança. De considerações iniciais, tem uma pesquisa que foi feita pelo INSPE, o INSPE é o Instituto de Pesquisa de São Paulo, e fez o que 43 países, de quais são as medidas que eles tomaram os governos, para enfrentar essa crise e, de sobremaneira, impactar diretamente o fluxo de caixa das organizações. Então, essa pesquisa abrangeu países da Europa, países da América do Norte, também da América do Sul, tem Alemanha, Estados Unidos, França. Então, são países que têm tido aí uma trajetória de enfrentamento da crise em diversos aspectos. E aí, o que foi constatado? Quais foram as medidas tomadas por esses países e destacada nessa pesquisa? 9 dessas 166 medidas tinham a ver com devolução de tributos, ou seja, o governo devolvendo alguns tributos que seriam devidos durante o período de pandemia. Diferimento de obrigações acessórias, ou seja, aquelas burocracias que devem ser entregues periodicamente aos governos, né? 19 delas falavam de diferimento, ou seja, entregar depois, no outro prazo, quando ficar melhor a crise, né, mais normal. Diferimento de tributo, essa é a grande maioria. Por quê? Porque os impostos, a carga tributária, ela é pesada. Aqui no Brasil, ela é extremamente pesada. Mas em qualquer lugar, para as organizações, isso é um tributo pesado, né, que incide sobre várias camadas da sociedade. Então, uma grande parte dela, é diferimento de tributo. Outras medidas, em geral, que não necessariamente é diferir
tributos, né? Redução de carga tributária, 26 delas, e redução de encargos moratórios, ou seja, quando você atrasar alguma obrigação, você ficar livre delas, né, ou diminuídas. E nessas pesquisas tem algumas ações interessantes, por exemplo, e a gente vê isso de países comumente aí, que são os mais desenvolvidos, como, por exemplo, a Itália. Uma das medidas lá era a empresa aproveitar parte da despesa dela como incentivo tributário naqueles insumos que contribuíam para diminuir a propagação da pandemia, materiais de limpeza, equipamentos de proteção individual. Então, são diversas medidas que, se adotadas no conjunto, minimizam a parte de despesa da empresa e, ao mesmo tempo, também poderia ganhar uma parte em diferimento de tributo, ou seja, parte do que ela gastar, ela pode aproveitar, gastar nesses itens de evitar a propagação da doença, pode lá na frente servir como crédito tributário. E aí, quando a gente entra no fluxo de caixa, fazendo uma reflexão, quais são as principais medidas emergenciais para o fluxo de caixa das nossas organizações? Antes de começar, a gente lembrar que algumas medidas têm a ver com o cenário externo, ou seja, depende de alguém de fora nos trazer ou disponibilizar, e as internas são aquelas que nós devemos e podemos interferir. Então, externa, que a gente vai falar um pouco hoje, tem empréstimo para capital de giro, ou seja, para o dinheiro do dia a dia, empréstimo para ampliação de leitos ou aquisição de equipamentos, ampliação de leitos no caso de saúde, equipamentos também no geral, empréstimo para folha de pagamento. Esse a gente vai dar uma atenção especial, porque ela é uma fonte importante, e suspensão de pagamentos de financiamentos até 3 meses, aquelas organizações que têm financiamento já em andamento junto às entidades, às instituições financeiras, e no caso, por exemplo, de algumas, um prazo maior, como, por exemplo, quem tem financiamento junto ao BNDES, ele está também trabalhando, às vezes, com até 6 meses. Mas de medidas internas, aquelas que estão ali sobre o nosso discernimento, que podem ser tomadas. Se a gente verificar o banco de horas, isso aí são medidas autorizadas agora, né, que nós estamos reforçando. Essa aí, esse primeiro, tem a ver com a medida provisória 927, que fala sobre possibilidade de banco de horas, da férias coletivas, da férias individuais, isso tudo por determinação do empregador, né, em acordo, obviamente, com os funcionários, mas por iniciativa primeiro do empregador, porque isso tem a ver com o caixa dele. Com a renegociação de contratos com fornecedores. Foi falado ao longo desses encontros do Axis, como é que são esses impactos, como é que eu conheço os meus contratos, eu conheço quais são os meus fornecedores mais estratégicos, eu tenho organizado um relacionamento com eles, como é que eu sei em cada contrato qual é a penalidade de suspender, parar, ou seja, essa renegociação em geral, redução de carga horária e salário, suspensão de contrato de trabalho. Essa medida também impacta muito no nosso fluxo de caixa. Essa medida provisória 936, que foi do 1º de abril, onde ela busca lá e dá autorização para fazer por acordos individuais reduções de carga horária e salário, e no próximo slide eu vou comentar um pouquinho mais. Postergação de pagamentos, e aí eu trouxe aqui, não trouxe alguns tributos, porque o nosso segmento é sem fins lucrativos, mas tem uma parte importante, que é o INSS e o FGTS sobre a folha. Para as entidades que têm o SEBAS, ela paga o FGTS. FGTS é 8% sobre a folha. E aí, essa postergação de FGTS são 3 meses. Se os senhores imaginarem, 8% por 3 meses, representa 24% da folha. É um recurso que você vai pagar lá na frente sem multa e sem nada. Então, você pode administrar seu recurso a partir dessa suspensão ou essas postergações de pagamento. Para aquelas que não têm os SEBAS, tem que pagar também a parte patronal do INSS. Essa patronal do INSS, juntando os encargos, vai chegar em torno de 27% da folha. É muito importante esse recurso agora, porque eu deixo de entregar para o governo nesse momento, entregarei depois nos prazos lá determinados, mas sem juros ou sem encargos. Então, essas medidas são fundamentais porque se eu tenho uma necessidade menor de caixa em função das medidas internas que eu tomei,
A hora que eu for lá no banco pedir o dinheiro, eu vou saber, em uma medida mais exata, qual é o recurso que eu realmente necessito. Será que eu estou pegando um empréstimo lá fora para aplicar internamente, mas sem antes fazer esses ajustes que a gente comentou? Então, a tomada de recursos ela é importante, ela é necessária, mas mais importante é arrumar internamente, rever os orçamentos, como que está a nossa planilha de custo, de receitas, que foi comentado aí nos encontros anteriores que a gente já fez do Axis. Em relação à medida provisória 936, é a que instituiu o Plano Emergencial de Manutenção de Emprego. Essa medida é a que hoje está dando um burburinho muito grande, porque ela possibilita, através de acordo individual, empregador e empregado, fazer algumas medidas que é reduzir o salário em 25%, 50% ou 75% e a carga horária no mesmo patamar ou suspensão do contrato. Até uma divulgação de ontem, esse número, junto ao Ministério da Economia, já chegou a 1.200.000 acordos realizados. A expectativa do Ministério é que se chegue a 24 milhões e meio de contratos, que pode atingir 24 milhões e meio de trabalhadores, que representa 75% das pessoas que têm carteira assinada no país, que segundo o IBGE, é em torno de 33 milhões de pessoas. Então, com essa decisão de fazer isso, amanhã tem uma sessão do Supremo Tribunal Federal, onde ele vai discutir uma liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que falava que essa comunicação deve ser feita ao sindicato, dos acordos feitos, e o sindicato, em 10 dias, ele pode se manifestar. Essa manifestação do sindicato com essa decisão do Lewandowski gerou muita insegurança, porque as pessoas pensaram, e se o sindicato não quiser? Anteontem foi anunciado que, enquanto o sindicato não se manifestar, os acordos têm validade. Então, já aumentou muito por causa disso. Os empregadores, a gente teve a notícia ontem nas mídias que a Avan, que é uma empresa nacional, tem 22 mil funcionários, 11 mil funcionários usaram a medida aí de suspensão de contrato de trabalho, então, a metade da força de trabalho. E é importante refletir o seguinte, na medida em que eu faço suspensão, por exemplo, do contrato, o funcionário vai receber o seguro-desemprego e eu deixo de ter o desembolso. Isso também influencia no meu fluxo de caixa. E esse gráfico aí, o que ele indica? Indica que, para as pessoas do lado esquerdo, que as pessoas que recebem até um salário mínimo, qualquer medida dessa que for tomada, a perda é zero. Por quê? Quem tiver, por exemplo, recebe um salário mínimo e tiver uma redução da carga de 50% da carga horária do salário, os outros 50% ele vai receber do seguro-desemprego. Porém, o seguro-desemprego, o valor máximo que ele paga é R$ 1.800, arredondando. Então, quanto maior é o salário do funcionário, menor vai ser a recomposição que ele tem de perda, ou entre aspas, de perda, nesse momento de qualquer medida dessa tomada. Então, a gente vê aí, e que embaixo, essa linha vermelha, significa quem tem contrato suspenso. Quando suspende o contrato, a pessoa só recebe o seguro-desemprego. Então, se a gente imaginar na ponta lá, essa ponta aqui do vermelho, significa que a pessoa que recebe 6 salários, ela terá uma perda de 70% do que ela recebe hoje. Por quê? 6 salários mínimos, arredondando, dá 6 mil e poucos reais, né? 6.400 reais. Como ele vai receber 1.800 de seguro-desemprego, o resto ele não vai receber. Mas, nesse momento, é preciso interpretar o seguinte, é a manutenção do emprego e, principalmente, do fluxo de caixa das organizações. Porque se o fluxo de caixa não for suficiente para dar um oxigênio para as empresas passarem essa travessia, lá na frente pode não servir para nada, nenhuma medida, porque a empresa simplesmente não aguentou, faliu, né? Outra questão é a redução dos encargos aí que a gente comentou, do FGTS. Os meses de março, abril e maio podem ser postergados em 6 parcelas a partir de julho, 6 parcelas fixas, sem encargos, né? O INSS aí que comentei, para quem não tem o SEBAS, são 2 meses, né? Março e abril. Então, vai pagar onde? Lá em agosto e em outubro. PIS sobre folha. O PIS sobre folha é pouco, é 1%, mas nessa hora
toda a economia ela é importante. Então, são 2 meses, março e abril. Então, por exemplo, o INSS patronal vence agora dia 20 de abril. Então, 20 de abril, você ainda pode pedir lá na contabilidade para elas fazerem essas alterações para que não seja recolhido esse momento e possa ser no outro. Lógico que um pensamento é o seguinte, olha, se eu posso pagar agora, por que eu não pago? O momento, a gente não sabe quanto tempo dura a crise, a gente não sabe o impacto da crise nas nossas organizações, a gente discutiu muito aí sobre, por exemplo, escolas. As escolas, como é que vai ficar a inadimplência? Né? Uns falam 20%, 30%, 50%, a gente não sabe nem por quanto tempo, e nem quando é que volta à normalidade. Então, os recursos em caixa, eles são preciosos, né? Para a gente ir ao longo do período, vendo qual medida tomar, né? Em relação às certidões negativas aqui da Receita Federal e do FGTS, a gente trouxe isso aqui por quê? Para se obter empréstimos bancários, é fundamental que a organização tenha as certidões negativas em dia, né? Em dia que a gente diga, ou seja, dentro da validade. Então, na Receita Federal, as certidões negativas, que na data da publicação da portaria, que é 24 de março, quem estava válida naquele dia, elas vão ser prorrogadas por 90 dias quando vencerem. Então, dá um fôlego. No FGTS, a mesma coisa. As certidões de regularidade do FGTS vigentes em 22 de março, elas terão suas validades prorrogadas por 90 dias quando vencer. E quando é que vai valer isso? Até durar essa pandemia. Quando ainda nós conhecemos hoje um prazo, as pessoas falam de 60 dias, 90 dias, ou seja, é quando o governo suspender esse período que ele chama de pandemia. Dentro das possibilidades de crédito, é importante a gente falar que, em geral, as linhas de crédito são direcionadas pelo porte da empresa. Essa é uma divisão que usa pelo BNDES, que é o principal agente do governo que fomenta os empréstimos. Microempresa é aquela que fatura no ano até 360 mil. A pequena é entre 360 e 4 milhões e 800. A média empresa, de 4 milhões e 800 a 300 milhões por ano. E grande, quem fatura acima de 300 milhões. Então, quando falar o nome pequena empresa, a gente já vai entender que é quem fatura entre 360 mil por ano e até 4 milhões e 800 por ano. Então, e nas linhas de crédito sempre tem taxas do BNDES. Uma das taxas que a gente tem lá chama taxa fixa do BNDES, ela varia de acordo com os dias que você vai precisar do dinheiro. Então, por exemplo, você pega o dinheiro, em 36 meses vai liberar daqui 30 dias. Então, uma das referências que o BNDES usa é essa taxa aí. Ela, em dia 10/4, todo dia ela varia um pouco, ela varia entre 5 a 6%, uma das taxas que é utilizada. A outra taxa que é utilizada, para a gente entender um pouco como que os bancos usam, é uma taxa de longo prazo, que ela tem a ver com a inflação, mais uma taxa. Ou seja, a taxa para abril, para quem fizer empréstimos junto ao BNDES, que usa essa referência de taxa de longo prazo, é IPCA mais 1,98% ao ano. É o IPCA do mês. O IPCA, por exemplo, de março, foi 0,07, né? Então, essa variação é a inflação medida aí oficial do país. E aí, esse gráfico, o que ele compara? Quando vai se tomar no mercado algumas empréstimos, ele tem a ver com a inflação mais os juros. Então, nessa linha, a gente vê que quanto maior o tempo de prazo para pagar o empréstimo, mais o mercado pede o IPCA mais os juros fixos. No caso dessa TLP, ela é IPCA, mas, por exemplo, quem contratar aí em abril seria 1,98% ao ano durante todo o período do financiamento. Outra que se usa também é o IPCA, que a gente comentou. Para a gente entender o IPCA, ele é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, a inflação oficial medida no país. Ela tem aí, esse período, a gente está vendo o gráfico de abril de 2010 a 2020, a março de 2020, anualizado, ou seja,
em abril de 2010, ela está em 3,3%, ou seja, nos 12 meses que terminam em março, a inflação está dando 3,3%. E nesse pico que a gente tem nesse gráfico, janeiro de 2016, ela era 10,71%. São números que, comparado com a história do Brasil, podem parecer poucos, né? Aquela inflação do Sarney, né? Que todo dia a inflação era de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente está vendo esses números que parecem muitos, porque a gente caminha ou tende a caminhar para uma estabilidade de país com a inflação cada vez menor, né? Outra coisa é a Selic, que é o que a gente toda hora escuta aí, o Banco Central. O Banco Central abaixou a taxa de juros. A taxa de juros que a gente chama é essa taxa Selic, que hoje ela está em 3,75%. E é importante isso aqui também o quê, gente? As organizações, as entidades planejam seus orçamentos também com taxas de juros, porque isso reflete nas aplicações financeiras que elas têm. Então, quanto menor a taxa de juros, menor também seria a rentabilidade daqueles ativos, principalmente os ativos aplicados em renda fixa, né? Então, quando se fala Selic, ela hoje também está no patamar, e o Banco Central usa isso aí para controlar os juros no mercado, incentivar a demanda, diminuir demanda. Então, é uma taxa que é usada pelo Banco Central. E nas linhas de crédito que a gente vai abordar aqui, muitas delas têm origem no BNDES. Muita gente fala, olha, como que é que eu contrato junto ao BNDES? Tem duas formas básicas, a indireta e a direta. O que a gente chama indireta é o cliente está aqui, vai a uma instituição financeira, qualquer banco, por exemplo, Santander, Banco Itaú, onde ele tem conta, e o banco, usando uma linha do BNDES, faz essa intermediação entre o recurso do BNDES e o cliente. E aí, o que se cobra? Cobra uma taxa de juros que é composto pelo fator de custo, ou seja, quanto que o BNDES tem de custo para disponibilizar aquele dinheiro, o fator de taxa do BNDES, que é quanto custa operacionalizar, ou seja, as taxas operacionais do BNDES, mais o quanto o banco lá na ponta cobra para fazer esse serviço de disponibilizar o crédito para o consumidor final. E são as garantias, nesse caso, quais as garantias? São garantias reais, dano imóveis, dano recebíveis, que o banco vai pedir ao cliente. Então, é importante que, ao acionar essas linhas de crédito, elas sejam naqueles bancos e instituições financeiras que as senhoras e os senhores têm já um histórico de movimentação de trabalhar no dia a dia com ela, né? E a via direta do BNDES é igual à primeira, porém, não tem um banco no meio, é você direto com o BNDES. Só que quando faz direto com o BNDES, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, burocrática, e também ela tem operações mais por volumes maiores, por exemplo, 10 milhões. Então, ela não tem a capilaridade que os bancos, ou seja, ela não tem tantas agências. Por isso, a maior parte dos créditos que são oferecidos pelo BNDES são através de intermediação de instituições financeiras, ou seja, operação indireta. E a primeira que tem aí, que é da medida provisória 944, ela é a de Programa Emergencial do Emprego, que é 40 bilhões, que é justamente a que fala de emprestar dinheiro para a folha de pagamento. Essa aqui, a gente destaca bem que ela é uma medida importante com juros baixos. Então, qual que é esse plano? Você é destinado para pagar a folha dos funcionários, ela pode, no máximo, até 2 meses e até 2 salários mínimos por funcionário. Então, o que é 2 salários mínimos hoje? Ele paga até R$ 2.090 por funcionário. Então, se a folha daquele funcionário for R$ 2.000, R$3.000, ele vai cobrir até R$ 2.090 que você pode pegar para cada funcionário. A folha de pagamento tem que ser processada pelo banco, vai depositar direto na conta do funcionário. E quem pode pegar esse recurso? As organizações que têm faturamento no ano 2019 entre 360 mil e 10 milhões. E a gente já viu que isso aí tem aqueles extratos de classificação de tipo de empresa. Então, quem fatura nesse patamar pode pegar essa linha. E qual que é o prazo para pagar o empréstimo? 36 meses, com até 6 meses de carência. E os juros, gente,
3,75 ao ano. Essa é a menor taxa de juros que a gente encontra em qualquer linha de crédito comumente disponibilizado pelas organizações. Esse aqui é uma linha fixa. Então, independentemente do banco que os senhores forem obter essa linha de crédito, é 3,75% ao ano. Mas eles falam assim, amigo, mas se eu tenho dinheiro para pagar a folha, eu vou pagar a folha. Mas a gente alerta o seguinte, às vezes o dinheiro que você tem hoje para pagar a folha, você pode precisar dele amanhã para uma contingência maior na sua organização, por falta, por muita inadimplência, por uma emergência qualquer que precisou fazer o gasto. Então, se a gente imaginar que a contrapartida para esse empréstimo ela é razoável, qual que é a contrapartida? Você tem que manter o emprego por 60 dias após o crédito. Óbvio, se você pegou para pagar 2 meses, normal que você continue com aquele funcionário por 2 meses na sua folha de pagamento. E aí, se a gente pegar uma simulação, por exemplo, uma entidade que tenha 300 funcionários, né? E vamos pegar o empréstimo para 2 meses, se a gente levar em consideração que são 300 funcionários que eu posso pagar por 2 meses e que o máximo são 2 salários mínimos, eu precisaria de R$1.254.000 para pagar a folha. Nesses limites, né? E vou parcelar em 36 meses. Então, seria uma parcela de R$36.000. Os juros no final dá R$72.000, o total final vai virar um 326. Então, a gente imagina assim, por que pegar um empréstimo desse se eu tenho dinheiro para pagar? A diferença é que você hoje tem o dinheiro para pagar essa folha com tranquilidade, mas às vezes o seu caixa pode não ser o suficiente, o seu fluxo de receita, para manter outras despesas. Então, na medida em que você deixa de desembolsar um valor maior agora e vai ser diluído ao longo do tempo com juros baixos, esses juros eram juros baixos, né, para o mercado nosso do Brasil. Então, é essa reflexão que as entidades precisam rever a partir de tomadas, aquelas medidas iniciais que a gente comentou, reduzir os contratos, reduzir as cargas horárias, suspender os contratos de trabalho, ou seja, depois de ter feito o dever de casa, quanto que eu preciso tomar lá fora, né? Outro fundo é o fundo da área da saúde, e esse aí tem R$2 bilhões. Esse apoio é direto, ou seja, você tem que fazer diretamente junto ao BNDES. É para quê? É na área da saúde, é para leitos emergenciais, equipamentos. E quem que pode? Esse aqui são todas as entidades que prestam serviço de saúde, com um detalhe. Só são elegíveis prestadores de serviços com capacidade instalada que seja superior a 100 leitos. Então, quem tiver menos de 100 leitos não pode acessar essa linha de crédito. O prazo aí são 60 meses. A taxa de juros, aí vem aquele que a gente falou lá atrás, TLP, que é a taxa de longo prazo que a gente acabou de falar, mais 1% do BNDES, mais uma taxa de risco de 4,26%. Ou seja, quando se junta isso aqui, vai uma taxa mais ou menos de 12% ao ano. 12% não é uma taxa tão cara, mas comparada com aquela da Folha, você tem 3,75% ao ano quando toma para a Folha, e aqui vai mais ou menos 12% ao ano. É muita diferença. Essa linha também tem que ter um valor mínimo de 10 milhões, ou seja, se você quiser pegar menos de 10 milhões, não pode. Tem até 30 de setembro para você fazer essa opção, e no caso de entidade filantrópica, tem que estar com SEDAS em dia. Outra que tem no BNDES é de capital de giro, ou seja, para você bancar o dia a dia. Então, por exemplo, pagar folha é capital de giro. Então, se for usar essa linha aí, que é destinada à manutenção de emprego, são instituições que faturam até 300 milhões, então pode acessar essa linha. Mas qual que é o custo dessa linha? O prazo. Um prazo é maior, aquela lá da Folha a gente viu que são 36 meses, aqui são 60 meses, né? E a taxa é o quê? Pode ser a taxa do Banco Central, do BNDES, que é a taxa fixa, TLP ou Selic, depende da negociação com o seu banco. Quem se toma esse empréstimo é tomado diretamente no banco, no agente financeiro. Quando a gente fala agente financeiro, são os bancos que a gente conhece, tá? Aí a garantia é o banco que vai te pedir.
quem fizer esse empréstimo depois de 30/9, aí o faturamento anual não pode ser mais até 300 milhões, só pode ser até 90 milhões. A autorização também, gente, quando a gente usa esses encargos, ele depende da ponta, ou seja, depende de que o banco vai aprovar ou não a sua linha de crédito. Por isso que é importante ter um bom relacionamento, ter contabilidade regular, para que os demonstrativos contábeis, ao ser apresentados, o banco possa pegar e usar aquilo a favor da entidade na concessão do empréstimo. Algumas coisas não são financiáveis, por exemplo, não pode aquisição de terrenos, gasta com remessa de divisas para o exterior, aquisição de animais para revendas. Então, tem algumas restrições para falar de capital de giro. E aí tem uma pesquisa lá no site do BNDES que ele procura identificar, mostrar quais são as taxas que estão sendo praticadas pelos agentes financeiros, ou seja, pelos bancos. Esse aqui eu peguei de ontem, separei, tem os filtros, separei o estado de Minas Gerais, e aqui tem o porte das organizações que pegaram empréstimo. E aqui o ramo de atividade, ele não fala o banco, né? Então, esse aqui, eu vou pegar como exemplo, a gente está aqui no penúltimo, Minas Gerais, comércio e serviço, está a taxa final aqui de 11%. Está vendo aqui 11,06? E aí, nós vamos fazer uma comparação tomando esse empréstimo de capital de giro, comparando com aquele lá da folha de pagamento. Então, naquele exemplo que eu comentei, se a gente precisar de 1.254.000, se eu tomar lá na folha, naquela medida provisória lá, com base naquele financiamento, eu terei pago, ao final, R$72 mil de juros, com a prestação de 36 mil. Se eu vier aqui nesse capital de giro, eu já tenho uns juros que vai para 214 mil reais. Então, a diferença é de 141 mil reais. Então, como é importante a gente estar bem assessorado nesse momento de estar nessa negociação com os bancos, porque dependendo da linha de crédito que vai se utilizar, o impacto é muito grande no caixa. Então, por isso que esse da folha, ele é um instrumento importante e deve ser pensado hoje pelas entidades para ter uma robustez do caixa. E há também, nessas entidades que a gente acompanha, a gente vê no segmento religioso, uma aversão, e até certo ponto correta, de tomar empréstimo, de não se endividar. Mas, nesse momento, é preciso ser analisado à luz do quadro atual, onde os recursos que a gente tem em caixa, eles são extremamente preciosos. Porque se depois de acabado, a gente não sabe lá depois quando é que entra, quando entra, quanto entra, e a gente não sabe também se a gente vai ter lá na frente como pegar empréstimo no banco, mesmo que a taxas mais caras. Então, se hoje a gente está podendo pegar essa taxa de folha de pagamento, de repente é uma estratégia importante. Só nessa aqui, por exemplo, se hoje não tivesse essa linha de crédito, de folha, talvez um dos mais baratos seria para capital de giro de 11% ao ano. Não é uma taxa cara, mas comparada com a folha lá de pagamento, ela é muito mais cara, né? Linha de crédito, aí a gente pega de bancos que divulgam. A Caixa Econômica Federal divulgou aí de capital de giro até 60 meses com a taxa de 0,83% ao mês. Essa taxa de 0,83% ao mês, gente, é compatível com esse exemplo que a gente falou anteriormente aí. É aquela taxa que dá 11% ao ano, mais ou menos, viu? E ela também destinou aí para a linha de crédito para Santas Casas e hospitais filantrópicos 5 bilhões. E essas 5 bilhões, a taxa de juros é a partir de 0,80% ao mês, com 120 meses para pagar. 5 bilhões parece muito, dependendo da ótica. Ontem a gente viu que os principais bancos fazendo destinações de recursos para atuar aí nessa crise da pandemia. Só o Banco Itaú falou que vai destinar R$1 bilhão. Quem que vai gerir esse R$1 bilhão? É um conselho de pessoas chefiados pelo profissional do Hospital Albert Einstein, e eles vão ver em que eles vão gastar esse dinheiro. Não é emprestar, não, é gastar o dinheiro. Aplicar o dinheiro em favor das organizações e da comunidade em geral,
para poder minimizar o impacto da crise. Então, essa linha de crédito da Caixa que nós estamos falando aqui, se emprestar. Eu estou falando que 5 bilhões não é muito, né? Por quê? Porque a demanda é enorme, né? Dos segmentos, principalmente Santas Casas e hospitais filantrópicos. De capital de giro, a gente falou ali, se alguém conhece esse símbolo desse banco aí, já me falaram que parece com o do Axis, mas não é o banco do Axis. Aquele xizinho ali não é o do Axis. Esse é a logo do Banco do Nordeste. Então, no Banco do Nordeste, está anunciado lá que tem taxas de capital de giro a partir de 0,35% ao mês. Essa taxa também é uma taxa muito atrativa. Lógico que isso aqui são divulgações, vai depender de como o banco vai pedir as garantias, de quem que é o cliente, né? Então, esse capital de giro também tem um banco aí do Nordeste. E tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 1006/2020, que é de 2 bilhões de reais. Ele está desde o dia 9 lá na mesa do Bolsonaro para ele deliberar se sanciona ou não, que é o auxílio emergencial a Santas Casas e hospitais. O que é isso aqui? É um dinheiro que vai ser distribuído. E esse dinheiro é para quê? É para aquisição de medicamentos, insumos, produtos, né, para os hospitais, casas e hospitais filantrópicos. E que prestem serviço de alguma maneira complementar ao SUS, né? E tem prazo e taxa? Não, isso aqui é para dinheiro é um auxílio financeiro. Então, aqui é 2 bilhões, né? Parece que é muita coisa. Só o Banco Itaú ontem falou que vai dar 1 bilhão para distribuir. Então, não é, obviamente, o necessário, se a gente considerar que as organizações têm no todo, no Brasil, cerca de 1.800 hospitais e unidades filantrópicas, se a gente pegar 2 bilhões e dividir para 1.800 unidades de saúde, dá 1 bilhão e 200 mais ou menos para cada uma, se fosse distribuir de forma linear, né? Obviamente, cada um, isso vai ser distribuído quando aprovar pelo Ministério da Saúde. Aí vai depender dos contatos, da urgência. E no caso específico aqui de saúde, é bom a gente lembrar que tem as entidades perderam muita receita, seja porque está destinando muito atendimento ao SUS, está deixando de atender planos de saúde, seja porque os insumos ficaram mais caros, porque tem muita demanda no mercado, não está conseguindo repor funcionário, porque muita gente está adoecendo, não tem como contratar, ou seja, é um quadro que requer um cuidado especial. E aqui, gente, para a gente caminhar para o final, tem uma pesquisa do Banco Central sobre as taxas dos bancos. Essa pesquisa, ela levou em consideração o que os bancos praticaram de taxas no período de 24 a 30 de março agora. Então, os bancos que a gente pegou, o primeiro é o Banco Brasil, Itaú, esse terceiro é o Banco de Brasília, o quarto aí é o Banco Nordeste, depois Banco Bradesco, Santander e Caixa. E aí, posição deles. Para capital de giro é o que a gente viu lá, como, por exemplo, para a folha de pagamento. A gente vê, vamos pegar aqui o que é mais caro, é o Banco Santander. A taxa dele para empréstimo, né, que você vai devolver em até 1 ano, é uma taxa da ordem de 28%. É uma taxa extremamente alta. E o Santander, ele tem feito algumas divulgações, como, por exemplo, ontem, a última que fez foi o seguinte, que vai diminuir 50% os juros do cartão de crédito, né, para poder as pessoas pagarem. E o lema é, eles podem errar, mas parados eles não vão ficar. E aí a gente traz esse lema para cá, que a gente vai falar assim, olha, parados nós não vamos ficar, mas também não vamos cair em qualquer arapuca, né? Porque se a gente imaginar que é 28% a taxa de capital de giro anual, né, por taxa anual, o Banco do Brasil é 11%, 12%, é menos da metade. Então, é preciso ter um cuidado ao ir ao mercado tomar esses empréstimos, que tem empréstimos acessíveis, mas os bancos não refrescam. Então, é preciso ter um acompanhamento detalhado, onde que pode ser. Esses bancos que a gente trouxe aqui são bancos, não são, são os bancos que têm uma rede maior no país inteiro, né? Então, provavelmente, vários senhores têm conta nesses bancos aí. Aí, desconto de duplicata, gente. O que é desconto de duplicata? Pode ser aplicado, por exemplo, a colégios. Quando você tem lá os recebíveis, é como se fosse uma duplicata, né? Olha a taxa lá
a mais cara, 57% de taxa ao ano do Banco de Brasília. A Caixa, 29%, quase 30%. O mais barato é o Itaú, com 12%. E isso são taxas médias. Então, existem clientes que conseguiram mais e outros que tiveram taxas maiores do que essa aí. Cheque especial. Esse aí está de vermelhinho, porque a gente nunca deve utilizar ele. Ou seja, esse é o último remédio. Se é que a gente pode tomar esse último remédio aí. A gente vê aí que os bancos, e Santander, Itaú, Bradesco, quase 400% ao ano. Então, se dividir, te dá 50% de desconto, como é a propaganda do Santander, ele vai para 200. 200 já é o que pratica a Caixa, o Banco de Brasília pratica 138%, o Banco do Nordeste aqui tem 70%. Então, para os senhores verem qual às vezes a gente vê a propaganda e a gente ter o discernimento para aproveitar as oportunidades, mas não cair nas arapucas, né? Fatura de cartão de crédito, muitos senhores também têm vendas com cartões de crédito, é uma possibilidade também de ir ao mercado para fazer esse desconto das faturas de cartão de crédito. Aí vem lá de novo, Banco de Brasília, 34%, Bradesco, 13%, e o Banco do Brasil, 7%, quase 8%. Então, é uma variação, e a gente já viu lá, naqueles cálculos que a gente fez lá, projetando a folha de pagamento, como que varia muito cada percentual de juros a mais no empréstimo que a gente vai tomar. E para considerações finais, a gente abrir para as perguntas, primeiro, avaliar inicialmente as medidas internas que tenham reflexos direto no fluxo de caixa a curto prazo, com base principalmente nas regulamentações legais editadas, aquela que eu falei de folha de pagamento, postergar encargos, né? Então, existem medidas legais. Existem outros que é a revisão também de quanto que você está gastando, quanto que está sendo a margem de contribuição, a margem líquida, o que o seu negócio ali, aquela sua atividade gera de receita, de repente está gerando prejuízo. Então, será que não é rever ou reestruturar? Então, tem um dever de casa grande. E por que a gente fala a curto prazo? Gente, num momento desse de pandemia, a sobrevivência ela é fundamental. A sobrevivência de 1 mês, 2 meses, para a gente ganhar oxigênio para fazer essa travessia. Revisar os contratos com fornecedores, aqueles principalmente os mais estratégicos, com renegociação de prazo, de preço. Não é necessariamente reduzir preço, não. Pode negociar prazo para pagar, né? Reavaliar investimento em ampliação e manutenção, bem como novos projetos, ajustando as fontes atuais. Por exemplo, tem investimento em ampliação que pode ser para depois, tem manutenção que é menos urgente, é parar e rever. E, às vezes, também fazer aquelas que não foram pensadas, mas se não fizer agora também o prejuízo é maior lá na frente. Planejar o orçamento, planejar ou replanejar, né? O orçamento para o exercício, considerando o quadro atual e observar o impacto diário, porque dependendo da medida que é feita ou é regulamentada no país, tem um impacto expressivo no nosso orçamento, né? Se hoje, por exemplo, sair uma lei federal falando, olha, todo mundo tem que dar 70% de desconto nas mensalidades escolares. É uma medida que saiu hoje, por exemplo, se sair hoje, a gente tem que ir lá para quem é da área de ensino e rever tudo de novo, né? Considerar a obtenção de financiamento e empréstimos externos como estratégia para o equilíbrio do fluxo de caixa e a manutenção das reservas. Não sabemos o horizonte dos impactos financeiros, quanto tempo vai demorar e o tamanho que vai ser. E analisar as fontes emergenciais de empréstimo com taxas mais acessíveis e prazos alongados, que mais se adequem às necessidades de caixa de cada atividade e o projeto da organização. Então, determinado caixa, determinado fonte, vai ser mais estratégico para pagar folha de pagamento, outro vai ser mais estratégico para fazer um investimento. Então, é avaliar caso a caso aquela que vai adequar melhor e ter o menor impacto no nosso fluxo de caixa. Aqui, a gente o assunto é grande, é muito assunto para a gente poder destrinchar, mas agora a gente abre aí para as perguntas, né, que tiverem, para a gente aproveitar esses minutos finais
para debatermos e refletirmos alguns pontos dessa nossa abordagem. Márcio, fique à vontade. Obrigado a todos. Obrigado, Namilton, pela exposição, pela clareza aí das informações. Eu te pediria apenas que você tirasse o compartilhamento de tela, e a gente tem aqui algumas perguntas para a gente poder repassar aí para você. É o seguinte, a primeira pergunta é bem direta, né? Qual o melhor banco para obter recurso de linha de crédito? Primeiro, o melhor banco é aquele banco que está funcionando, né? Então, isso significa que ele é um bom banco. Mas, em termos de taxa, seria aqueles bancos, se eu tivesse que fazer uma escolha sem às cegas, eu começaria pelos bancos Caixa Econômica, né? Os bancos aí de cooperativas. Esses bancos de cooperativas também são bancos que geralmente têm linhas de crédito mais baratas. Mas o que vai fazer muita diferença é o banco que você tem um relacionamento com ele. O que é relacionamento? A sua folha de pagamento está lá. Você já tem muito tempo que está com ele lá trabalhando, né? Pegando empréstimo, ou sem pegar empréstimo, e você tem uma atuação rotineira com ele. Então, essa pergunta, Márcio, o melhor banco vai ver aquela taxa que oferecer menor, mas se eu tivesse que fazer uma escolha, eu começaria por esse, e principalmente estar bem assessorado para, na hora de conversar com o banco, por melhor que seja o banco, a gente tem que imaginar que o banco precisa, primeiro ele, depois a gente, né? Ele fala, primeiro tem que viver e depois eu posso te acudir aqui. Ok, Namilton. Uma outra pergunta também relacionada à instituição financeira, Namilton. A pessoa está dizendo aqui que está negociando com o banco algum recurso financeiro e o banco está solicitando garantias. A dúvida dela é o que seria melhor ela oferecer em termos de garantia? Um imóvel que o banco aceita ou a carteira de recebimentos os recebíveis? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, é normal que os bancos requeiram mesmo as suas garantias, porque se não pagar, quem vai ter que pagar lá para o BNDES é o banco. E só um detalhe antes de responder, aquela linha que a gente falou da folha de pagamento, 85% do dinheiro que vai ser emprestado, ele é colocado pelo governo. Então, se o banco tomar uma inadimplência, um calote, o banco não vai perder quase nada, quem vai perder é o governo, né? Então, por isso ela é mais barata. Então, das garantias, bom a gente imaginar assim, primeiro os recebíveis, porque os recebíveis, ele está ali e as pessoas vão pagar. Se as pessoas não pagarem, você vai ter que pagar para o banco. Mas então, vai pela ordem, os recebíveis. Não tem nenhum recebível, Namilton. Eu tenho imóveis. Mas qual imóvel que eu vou dar? Primeiro, aquele que não é do patrimônio estável, de preferência aquele que, se o banco precisar tomar por algum motivo, não vai desestabilizar o trabalho da entidade, o trabalho pastoral. Então, não vamos dar, por exemplo, a sede das organizações, vamos dar um imóvel comercial que, eventualmente, os senhores e as senhoras tenham, né? Então, primeiro, nesse caso aí, recebível é o menos, na minha opinião, menos traumático, né, de garantia para dar. Até porque, né, Namilton, essas alienações, elas têm também um custo de cartório, né? E isso acaba gerando um gasto maior para a instituição também, né? Ok. Namilton, tem uma observação aqui em relação à medida provisória 944, que é essa que regulamentou a folha de salários. Ela traz no seu caput uma especificação dizendo que ela está direcionada para empresários, sociedade de empresários e sociedade cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito. Isso tem feito com que instituições financeiras fiquem na dúvida se as associações e fundações poderiam estar inclusas dentro desse caput aqui da medida provisória. O que a gente pode dizer em relação a isso é que, na verdade, o governo tem feito medidas provisórias, depois tem revisto as próprias medidas provisórias, ele tem esclarecido, e até, como é uma medida provisória, ela ainda pode ser transformada ou não em lei, o que há em termos de colocações e discussões é que estariam inclusas.
mas que o governo pretende deixar isso mais claro. A expectativa nossa também, isso também acontece em relação a outras áreas dessas medidas provisórias, que o governo tem emitido as medidas provisórias, depois acaba retificando ou eliminando até alguns aspectos dessas medidas provisórias. Né? Então, a própria FENACON, que é a federação que regula essas entidades, ela tem reivindicado o direito a este crédito também da folha de salários. Então, algumas instituições financeiras estão entendendo que elas não estariam amparadas, as associações e fundações estariam amparadas por esse recurso. Agora, cabe, na verdade, a gente apresentar toda a documentação e pleitear. E, se for o caso, até com mandato de segurança. Não é isso, Namilton? Inclusive isso mesmo. Mas, primeiro, quando se fala de folha de pagamento, é todo o empregador. Então, o objetivo maior era quem emprega, né? Então, as associações aí são grandes empregadores, no caso, nós estamos fazendo aqui as entidades vinculadas a entidades religiosas. Então, quando não tiver, uma questão importante antes de entrar na justiça, às vezes pode demorar, é notificar o próprio Banco Central da negativa daquele banco em não reconhecer as associações como de direito para usar esse benefício da medida provisória 944. Então, os bancos têm essa dúvida, porque às vezes tem muita coisa mal redigida mesmo. Mas, especialmente do empregador, se a gente tirar as associações, nós vamos estar impactando muitos empregos. Não é esse, certamente, o objetivo da medida provisória. Ok. Namilton, uma outra pergunta aqui em relação à prorrogação de tributos, que você falou logo no início da sua apresentação. Creio eu que seja aqui, no caso, o Fundo de Garantia, né? E o próprio INSS. No caso a pergunta é específica em relação aos SEBAS, da instituição que tem as SEBAS, ela pode prorrogar também os seus tributos? A gente tem que lembrar o seguinte, a certificação dos SEBAS é um direito, uma imunidade que a organização tem, a entidade tem, mas que não a desobriga de pagar os tributos que são devidos. Então, por exemplo, quem tem os SEBAS tem que pagar o FGTS, não tem? O FGTS é devido por todo mundo. Então, lá na legislação, ela não fala assim, olha, o FGTS pode ser postergado, exceto para quem tem SEBAS. Não, todo mundo pode. Então, se a pessoa é devedor do tributo, está abrangido pela medida provisória. E o INSS que eu destaquei é porque, como as que têm SEBAS não pagam o INSS patronal, né, essa parte não vai se aplicar, não vai ter melhoria nenhuma. Um detalhe importante aí, Márcia, para lembrar é o seguinte, os tributos retidos dos funcionários, esses não podem ser postergados. Então, por exemplo, o INSS que reduz da folha de pagamento, ele não pode ser postergado. O imposto de renda retido na fonte, ele não pode ser postergado. Ele tem que ser pago no prazo. Porque aí entra outra questão jurídica, que é a apropriação indébita. Então, o que a gente fala de postergar pagamento é pagamento devido pelo empregador, né? O INSS patronal, o FGTS, tá? Namilton, uma outra pergunta aqui. No gráfico apresentado, o banco com o qual opero é o que apresenta maior taxa para liberação de capital de giro. Neste caso, eu consigo operar, pegar empréstimo para outro banco sem ter conta corrente lá? A primeira coisa que você vai chegar no outro banco, ele vai te pedir para abrir uma conta, né? E ele vai vislumbrar no cliente que está chegando o potencial do cliente. Então, imagina, se quem está perguntando for um cliente robusto que eu digo é que tem muita movimentação de recursos, o banco vai interessar muito em abrir ali um relacionamento com essa entidade. Então, o que os senhores podem fazer? Chegar lá nesse outro banco para efeito de comparação, falar assim, olha, não tem conta aqui não, mas eu vou querer abrir. Se eu abrir, qual que é a minha taxa? É X. Aí você volta lá no outro banco, no seu gerente, e fala assim, olha, eu vou tirar quase tudo daqui, porque a taxa que você está me cobrando não tem nada a ver com a outro lá que não tem nenhum relacionamento comigo, está me propondo. Então, quando a gente falou de taxas, são taxas médias. Então,
segmentos mais estáveis, como é que são as entidades vinculadas às organizações religiosas, como um todo, são entidades mais estáveis. Então, ir atrás mesmo, se não conseguir, começa um novo relacionamento com outra entidade. Eu falei dessas de crédito aí, Sicob, né? São cooperativas que têm geralmente juros menores. É procurar. Esse é o momento de avaliar e não ficar parado, sujeito às taxas que o banco que a gente comumente trabalha está nos oferecendo, ou melhor, está nos empurrando, né? Ok, Namilton. A questão do contato com as instituições financeiras, Namilton, alguma orientação para aquela econômica que vai fazer o contato, ela deve aí acionar o contador, o advogado, o que você imagina para poder ter orientação para fim de ter melhor levantamento da melhor condição de crédito? Eu vou comentar aqui, isso é um caso geral. A primeira coisa é preciso estar bem acompanhado. O acompanhado pode ser de assessoria, pode ser de contador, pode ser de advogado, mas estar acompanhado por alguém que está ali, que te conhece, que vai junto com você atuar lá junto ao banco para diminuir as taxas. O que se observa, você imagina quem está lá do outro lado, gente, é o gerente do banco. Ele sabe quanto você tem, qual é o seu histórico, e principalmente que geralmente é um religioso. E aí, no religioso, eles vão pensar assim, esse religioso, eu não preciso me preocupar muito com ele, porque eles têm dinheiro em caixa. Né? Alguém pode pensar assim. Então, o acompanhamento técnico ele é fundamental para, junto ao religioso, ao econômico que está ali acompanhando, ter um discernimento para onde o banco está avançando além do que preciso e desconsiderando que, naquele momento de fragilidade financeira, o principal interessado tem que ser o fim. Quem que é o fim? São as entidades que estão lá buscar o dinheiro e não o banco. Então, é preciso estar acompanhado, é preciso estar orientado para não chegar lá e falar assim, nossa, que bom, diminuiu 1%. 1% a gente viu que é muito dinheiro. Então, qualquer diminuição ela é importante e deve ser assessorada e acompanhada tecnicamente para nos dar mais tranquilidade em ter tomado uma decisão melhor. Ok. Namilton, essas eram as perguntas que nós recebemos, né? Eu vou me despedir aqui e passar a palavra para você. Gostaria aí de, uma vez mais, agradecer ao Namilton, a todos os participantes que estiveram conosco aí nessa conversa sobre linhas de crédito. Lembrando que amanhã a gente vai tratar dos aspectos ligados à contabilidade, né, os efeitos propriamente disso de contabilidade, que a gente ontem abordou as questões ligadas à auditoria. Amanhã, contabilidade é a medida provisória que prevê também a suspensão e redução de jornada de trabalho. A gente vai detalhar um pouco mais isso com o professor Adilson e com o José Mário, que é advogado e contador que trabalha na Labora de Contabilidade. E na sexta-feira, a gente vai ter a oportunidade de discutir as questões ligadas a planilha de custo das mensalidades e também planejamento orçamentário com a professora Shirley. Então, agradeço a todos, passo a palavra para o Namilton e tenham todos um bom dia, um bom trabalho, fiquem com Deus. Eu agradeço aí a participação de todos, né, que do Brasil e também fora e do Brasil, especialmente também da Itália, e que nós estamos juntos, contem conosco, e esse momento de travessia, tão importante quanto saber que vai sair do outro lado, é saber com quem está junto da gente, para conosco dividir um pouco dessas angústias, né, de uma forma mais transparente. Então, desejar que todos nós saiamos lá do outro lado com uma parte bastante proveitosa das melhorias, das reflexões, né? Então, agradecer a todos e vamos com Deus e atravessarmos mais esse momento de crise, viu? Muito obrigado, até a próxima.